Irmãos, vamos continuar então a falar sobre o nosso propósito em estudar o livro de Atos. E nós estamos no primeiro capítulo, desse livro importante que fala sobre o andamento da igreja, que fala sobre o movimento da igreja, E dentro desse movimento da igreja, nós demos uma introdução aqui, falando sobre o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que era um médico cristão grego, um gentil, mas é um gentil que se dedicou à palavra de Deus. Ele escreveu também um dos evangelhos, que é o Evangelho de Lucas, e escreveu, através do testemunho dos irmãos, dos discípulos, e escreveu também a continuidade da igreja. Porque nós sabemos que a igreja naquela época, ela tinha que se desenvolver, e foi justamente o o livro de Atos que trouxe a história do desenvolvimento dessa igreja. Nessa época, entre os anos 30 e 60 depois de Cristo, a igreja estava, ou seja, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E naquela época também a linguagem, ou seja, hoje a linguagem universal é o inglês. Todo mundo, quando chega num lugar lá fora, ele fala em inglês para que todo mundo conheça. E aí o inglês é aquela língua que você pode habitar comum, ser comum. Naquela época era o grego. E naquele domínio Império Romano e também no domínio sobre Israel, a língua mais falada daquela época era a língua grega. Isso facilitava na expansão do evangelho. Uma das coisas também que o Império Romano facilitou naquela época é as estradas. Era um império que tinha muita preocupação com o comércio. Então eles faziam boas estradas, ou seja, bons caminhos, para passar as carruagens, os cavalos, e também guardava essas estradas. Então os discípulos passavam de cidade em cidade, disseminando e falando do evangelho de Jesus. Então por isso o evangelho foi propagado na primeira leva, no primeiro século, através da igreja do Senhor Jesus, que foi deixado ali em Jerusalém. E depois de Jerusalém ela se expandiu para a Ásia, para a África, para a Europa e para toda aquela região, a região da Judéia, da Galiléia e assim por diante. Mas primeiro essa igreja tinha que resolver algumas pendências. Que pendências é essa? As mesmas coisas que a gente sempre resolve quando estamos nos preparando para alguma grande obra. Quando estamos nos preparando para um grande efeito. A igreja sempre tem que resolver algumas pendênciazinhas. Por que isso? Porque nós temos que nos juntar, nos unir em propósitos únicos, apesar de pensamentos diferentes. A igreja primitiva não fugia a isso. Por isso, essas pendências pequenas tinham que ser resolvidas. E o que Jesus fez? Quando Jesus ressuscitou, ele ficou durante 40 dias visitando o seu povo, visitando os discípulos. Ele apareceu para mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu num lugar, numa praia, apareceu no lugar comendo, jantou, almoçou com os discípulos. Ele ficou no meio dos discípulos, apareceu lá no meio. Ele mostrou as suas chagas. Ele fez com que todos reconhecessem que ele tinha sido ressuscitado, que ele tinha ressuscitado. Então, durante esses 40 dias, ele aparecia num lugar, desaparecia, ele aparecia em outro, e os discípulos ficavam assim: onde é que está Jesus? Onde é que está? E saíam procurando Jesus. Isso tinha um objetivo também, que era acostumar os discípulos de que ele não estaria mais entre eles. Mas, por que ele não estaria? Porque ele tinha que ir para o céu para mandar, então, o conselheiro, o Espírito Santo. E aí, Jesus deu uma ordem para a igreja. Disse: olha, ficai em Jerusalém. Fica lá. Espera. Isso aí, nós estamos estudando o capítulo 1, Isso aí está lá
no capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Painel, por favor, coloca aí, vamos acompanhar. Eu vou citar vários versículos, você não precisa nem se preocupar em pegar aí. A única coisa que eu gostaria que você fizesse, se possível, anota isso aí e coloca lá uma notinha daquilo que a gente vai falar sobre esse versículo. Então, no versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, olha, Jesus estando com eles lá, né, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse o quê? Espera. É por isso que nós também falamos aqui na nossa palavra introdutória sobre espera. Espera. Às vezes nós não esperamos. Às vezes nós não queremos esperar. Entendeu? O que a gente quer? Resolver de imediato. Quando Deus diz para esperar, quando Deus diz assim, acalma o teu coração, acalma esse movimento aí e espera, é porque Ele tem algo muito especial para fazer em nós, para fazer em nossas vidas. E não pode ser de qualquer jeito. Então Ele diz, espera, porque tem algumas pendências que nós temos que resolver. Tem algumas coisas que nós temos que resolver. E é nisso que nós vamos falar aqui. A primeira delas, nós já começamos a falar na quarta-feira passada. É a fé, é a confiança que os cristãos da primeira igreja tinham. A primeira coisa que eles tinham que ter é a fé, ou seja, a confiança do Cristo ressurreto. Por que isso? Porque todas as coisas que Jesus ensinou quando Ele estava em carne, Ele continuou a ensinar e a operar também no outro corpo dele. E aí eu pergunto, qual é o outro corpo de Jesus? A igreja. Então Ele deixou de operar no corpo físico. Ali Ele fazia milagres, Ele levantava mortos, Ele curava os cegos, Ele curava as pessoas, Ele salvava as pessoas. Foi para o céu. Mas Ele mandou o Espírito Santo para revestir o quê? O outro corpo dele, a igreja. E essa igreja, revestida do Espírito Santo, operou os mesmos sinais, e pela palavra do próprio Jesus, sinais maiores ainda, vocês farão. Vocês estão me entendendo? Que a obra continuou, e é justamente nisso que Lucas se referiu àqueles que eram os do caminho, ou aqueles tementes a Deus, que não era considerado pelos judeus do povo de Deus, mas eram, porque Deus fazia milagre em suas vidas, eram chamados de tementes a Deus. Olha que orgulho bobo que os judeus tinham, né? Mas os judeus eram muito assim, muito orgulhosos, e precisou muito Jesus quebrar todos os pontos desse orgulho judeu. Só que até hoje a gente às vezes não entende isso. Até hoje. E tem muita gente que acha que esse orgulho tem que ser perpetuado, e o Israel de Deus hoje não é mais aquele Israel físico, não. O Israel de Deus hoje é esse Israel que o Senhor levantou aqui, ó.
Amém? É a igreja do Senhor, é a igreja do Deus vivo. Esse é o Israel de Deus. É o reino de Deus. E nós vamos ver isso. Aí, a primeira confiança que os discípulos tinham que ter era a confiança, era a fé no Cristo ressurreto. Essa fé no Cristo ressurreto, ela ensinava algumas lições. Elas tinham que dar algumas lições para essa igreja que estava se preparando para ser revestida do Espírito Santo e fazer a obra que Deus tinha mandado. Então, ela precisava de ter, vamos dizer assim, a noção da realidade da ressurreição de Jesus. E isso nós vamos observar o porquê disso. 3 pontos importantes. O primeiro deles é a convicção daquele que falava. A convicção dos discípulos precisava ser visitada. Então os discípulos precisavam ter convicção, entendeu? De que Jesus ressuscitara de uma forma tão veemente, essa convicção, que eles simplesmente, quando falassem, eles pudessem convencer a quem eles falavam. Eu pergunto a você, uma pessoa que não é convicta daquilo que está falando, ela consegue convencer alguém? Agora, uma pessoa que tem certeza da salvação de Jesus na sua vida, ela consegue convencer de que Jesus é o Salvador? Consegue ou não consegue? Consegue. É por isso que naquele momento a igreja precisava ter certeza do Cristo ressurreto em suas vidas, para que elas pudessem então fazer a obra de Deus e fazer com convicção para aquelas pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca de quê? Do reino político? Não, do reino de Deus. Essa é a primeira prova que o Senhor estava dando. Sinais indiscutíveis. E isso precisava estar dentro do coração dos discípulos. Naquele momento, Pedro reunia 120 pessoas que seguiam a Jesus e viram o Jesus ressurreto. Essas pessoas precisavam ter convicção dentro de si para falar. A outra coisa que elas precisavam ter é que a ressurreição fazia parte da mensagem. Não adianta nada eu trazer para você a mensagem de um Cristo que nos salva através da morte de cruz e continua lá na cruz morto. Que tipo de Salvador é esse? Que promete salvar você, promete dar a vida para você, morre lá e acabou? Não. Ele morreu por você, mas ele também ressuscitou, para que você soubesse que você também seria ressuscitado quando da sua volta. Olha só que esperança maravilhosa. Jesus disse: eu morri por você, eu dei a minha vida por você, para que o velho homem em você morresse também, e nascesse em você uma nova criatura, uma criatura salva por ele, salva por Jesus, para que inclusive essa criatura salva por ele, pudesse no dia da sua volta, ressuscitar também assim como eu. Esse é o nosso Jesus. Não adianta nada as pessoas dizerem aí: bom, eu não vou falar isso não, senão eu vou falar de outras religiões, mas eu vou dizer para você, a nossa esperança está inclusive na volta desse Cristo maravilhoso, que vai vir nos buscar. E se você estiver lá numa sepultura, que a gente não sabe a hora que ele vem, ele pode vir amanhã, ou pode vir daqui 1 ano, ou daqui 1 século, eu não sei, ou daqui 1000 anos, eu não sei, e não cabe a nós saber isso, mas Deus sabe. E o dia que ele vier, com certeza, a promessa do Senhor diz que nós nos encontraremos com ele nos nuvens, nos céus, nós estaremos com ele, e nós seremos ressuscitados, assim como ele foi também. Amém? Essa é a promessa, a esperança que nós temos. Essa convicção, essa mensagem de ressurreição, tinha que estar na mensagem dos discípulos. Outra coisa que precisava também os discípulos ter, era a certeza, ou melhor, era através da sua vida e da sua prática,
mostrar e refutar e rebater a versão oficial dos judeus. Qual era a versão oficial dos judeus? Que os discípulos tinham ido lá no sepulcro, tinham pegado Jesus e tinham roubado o corpo dele. Essa é a versão oficial. Mas os discípulos precisavam ser revestidos desse Espírito Santo de Deus, para não só com palavras dizer, mas mostrando através da sua própria vida e dos sinais que Jesus já estava em sua vida, mostrando para eles que o Cristo ressurreto está habitando neles e faz obras maravilhosas. E foi assim que aconteceu. Tanto é que nós vamos ver nos capítulos, depois do capítulo 2, onde veio o Espírito Santo e revestiu os discípulos, nós vamos ver lá no capítulo 4, milagres que aconteceram. Milagres que Jesus, as pessoas perguntaram assim, como é que a gente pode fazer para calar esses judeus? Não tem o que fazer, porque o Espírito Santo já está habitando neles, o Jesus já está habitando neles, e eles falavam com tanta veemência, porque no primeiro dia, no capítulo 2 diz lá que foi o quê? 3.000 almas, mas depois lá no capítulo 4, lá no Sinédrio, 5.000 pessoas aceitaram Jesus, e assim iam, e os fariseus, Caifás, Anás, João, Alexandre, todos eles ficaram em polvorosa, dizendo, o que nós vamos fazer? Fizeram um monte de coisa, perseguiram, prenderam, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mataram Tiago, mataram Estevão, e aí quando fechou o mesmo cerco em cima da igreja, aí a igreja de Jerusalém teve que expandir. E aí esse evangelho chegou até mim e a você. Amém? Glória a Deus. Isso tudo nós vamos ver, tá? Só estou dando aqui uma pequena introdução. Outra pendência que tinha que ser tirado era sobre o reino. E até hoje ainda não tiramos essa pendência. Tem muito crente ainda baseado nessa pendência. E eu vou explicar o qual é. Lá no versículo 3, a gente lê o quê? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas de indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando de quê, irmão? Acerca do reino de Deus. Então, outra coisa que precisava realmente ter dentro da cabeça dos discípulos é a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque os discípulos ainda esperavam, tinha alguns deles, esperando ainda um reino político. Vai vir aí um general de exército, com seu cavalo branco, montado ali no alazão, e vai pegar esses romanos e vai trucidar. Cara, desde o momento em que Jesus começou o seu ministério, Jesus foi mostrando para eles que o reino dele não era daqui, era o reino dos céus. Era outro reino. Mas mesmo assim, mesmo estando com Jesus, falando o tempo todo, eles ainda não captaram a mensagem. Não captaram aquilo que Cristo quis mostrar com a sua própria vida e com a mensagem que ele dava. E aí perguntaram por Cristo ressurreto agora. O Cristo ressuscitou? Cara, o Cristo ressuscitou, então agora é a hora. Aí eles perguntaram lá no versículo 6, do capítulo 1, dizendo assim, então estavam reunidos e lhe perguntavam, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ai, meu Deus. Júnior tinha que ter paciência. E Jesus tinha. Por quê? Eles ainda estavam perguntando sobre o reino político. O reino de Deus não é daqui, gente. O reino de Deus é dos céus. O Israel de Deus não é aquele Israel político que está lá, não. O Israel de Deus é esse aqui. É o Israel que está proclamando a mensagem do Senhor. Esse Deus maravilhoso das nossas vidas.
Romão, o que a gente faz com o Velho Testamento? Lê, aprende e coloca Jesus para interpretar. É isso. Todas as vezes que você lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, sempre coloca Jesus como chave de interpretação do livro que você lê. Jesus é o resultado de tudo. Jesus é a chave de tudo. O reino é o reino dos céus. Então, isso aí nós falamos na quarta-feira passada. A fé no Cristo ressurreto trariam aos discípulos a consciência de que o reino de Deus não é político. Antes, preciso haver uma transformação espiritual no coração do povo para que eles enxerguem que o reino de Deus é o reino dos céus. Amém? Outra coisa também que precisavam os discípulos entenderem a respeito do Cristo ressurreto é o poder extraordinário do Espírito Santo que iria descer sobre eles. Para que o Espírito Santo descesse, era preciso que ele estivesse com quem? Com Deus. Era necessário que ele estivesse com Deus, para que o Espírito Santo viesse. É assim. E quando o Espírito Santo veio, o próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, por favor. Eu os batizo com água para o arrependimento. Desculpa, aqui foi João. João que disse, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Atos 1, nós estamos em Atos 1, versículo 5, diz o seguinte, pois João os batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 5. Então aguardem. E por fim, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus explica para eles que essa obra não é guiada por homens, não é por força humana, por mais organizado que sejamos, só o Espírito Santo pode espalhar o seu poder e a sua obra, a obra de Deus, da forma que fez. Só o Espírito Santo pode, de uma vez só, salvar 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Isso é o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Isso está lá no Velho Testamento, mas colocando para o Novo Testamento, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Às vezes nós plantamos a semente, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Não há empecilho para o Espírito Santo de Deus. A única coisa é a vontade de Deus. Que nós temos que, inclusive, colocar as nossas vidas à disposição. Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. E Deus só entra nas pessoas para realizar a sua obra quando nós permitimos que o nosso coração seja aberto para Ele. Uma das palavras que às vezes me atormentava a cabeça, poxa, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão por quê? Eu ficava pensando, jovem, com as minhas confusões mentais, mas depois a gente vai compreendendo a situação. O Espírito Santo é a última fronteira que existe entre a abertura do teu coração
e a convicção da tua fé para com o Senhor que salva a sua alma. O Espírito Santo, por mais poder que tenha, ele não invade a tua vida. Ele espera você abrir a porta. E ele fica fazendo de tudo para que você seja convencido a abrir a porta. Mas tem pessoas que não quer, rejeita, inclusive verbalmente fala: eu rejeito, eu não quero esse Jesus. Aí não tem como. É aí que eu encontrei a fronteira. Eu falei: poxa, ele bateu tanto na minha porta, ele falou tanto, ele me deu todas as dicas, e eu ainda dizer para ele que eu não quero? Meu Deus. Não, Senhor, eu quero. Eu te quero em minha vida. E assim a gente entra no caminho do Senhor. Vocês estão me entendendo? O Espírito Santo, ele trabalha pela sua vida. Tem muitas pessoas que vêm na igreja e nem sabem por que vêm. Mas eu sei, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Para ouvir a palavra que está sendo colocada aqui. Às vezes a gente pensa: não, eu que vim porque eu quis. Oh, inocente. Não sabe o que Deus está fazendo em você, no seu coração. Não sabe o que Deus está fazendo através da sua vida, através da vida dos irmãos. Não sabe por que você parou aí na frente e entrou aqui dentro. Não sabe por que você estava lá no trem e de repente ouviu uma voz lá dizendo: Jesus Cristo salva. Não sabe por quê. Não sabe por quê. Às vezes no momento onde você estava lá no leito de dor, lá no hospital, e ouve uma mensagem cantada pelo coral de Betânia, e você inclusive abre o seu coração para ouvir aquela mensagem, e o Senhor fala contigo, é o Espírito Santo trabalhando em sua vida, para que você receba esse Cristo em seu coração. É o poder do Espírito Santo. E a igreja estava esperando esse poder para ser revestida e continuar essa obra que o Senhor estava, vamos dizer assim, colocando na vida daqueles irmãos da igreja primitiva. Segundo lugar, ou seja, é o Senhor que faz, é o Espírito Santo, não é homem não. As pessoas comuns começaram a fazer coisas extraordinárias. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele tem um poder maravilhoso de igualar as coisas. Ele iguala tudo. Ué, Romão, o que é isso? Ele iguala. Ele iguala o doutor. Ele iguala com o pescador. Pedro era pescador. Lucas era doutor. Ele iguala o filósofo. Ele iguala com o pescador. Ele iguala as pessoas que têm consciência, as pessoas que têm ciência. Com tudo aquilo que ele pode fazer dentro de você, para inclusive expressar a palavra que ele tem para pregar. Por isso é que nós sempre falamos que é o Espírito Santo de Deus que capacita as pessoas. Romão, então quer dizer que eu não tenho que estudar, não? Que isso, irmão? Tem que estudar e muito. Tem sim. Porque a palavra de Deus diz também que examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, quando eu examino as Escrituras, quando eu leio as Escrituras, quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo que nos capacita é que faz com que você compreenda que aquela palavra não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra viva, que sai daqueles papel, daquele livro, daquelas linhas e entra no seu coração. É isso aí que Jesus faz. É isso aí que Jesus faz. Agora, eu tenho um hábito, Romão. Eu sou um cara que eu não aguento ver certas pessoas falarem. Eu não aguento ver certas pessoas dizerem alguma coisa. Tudo bem. Você tem o seu hábito, mas Jesus Cristo mesmo assim vai falar com você. Independente do seu hábito ou não, Ele vai abrir as portas do seu coração, vai trazer essa mensagem que você precisa ouvir, porque Ele te ama.
É o Espírito Santo que faz isso, que convence o homem. Ele capacita aqueles que não têm doutorado, aqueles que não têm uma instrução, mas que são esforçados para ler a palavra de Deus, que são esforçados para tentar aprender. Ele capacita. Pedro, no primeiro capítulo de Atos, Pedro já citou o quê? Citou Salmos, para falar inclusive da sucessão de Judas. Citou as Escrituras. Eu pergunto a você, onde é que Pedro aprendeu isso? Pedro era um pescador, um homem rude, mas o Espírito Santo o capacitou para falar para 3.000 almas e convencê-los de que Jesus ressurreto era o Salvador da vida deles. Pedro foi ouvido pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha um monte de doutores da lei, pessoas capacitadas que sabiam as vírgulas de todas as Escrituras, regras aqui, regras ali, tudo eles sabiam. Mas Pedro foi lá e com tanta ousadia falou com eles sobre a palavra de Deus, sobre o que Cristo era, sobre quem era Jesus e sobre o poder que estava sobre eles, apenas inclusive fazendo com que um coxo que já tinha 40 anos estava ali, dizendo, Pedro disse para eles assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquela pessoa levantou e andou. E aí? É o poder do Espírito Santo. O que Pedro tinha, ele transmitia. E 5.000 pessoas, lá no capítulo 4 de Atos, vocês vão ver, 5.000 pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus. Isso é o que, irmão? É o poder do Espírito Santo. Muito bem, crer nesse Cristo ressurreto. Eles precisavam vencer isso. Outra coisa que eles precisavam vencer era a fé. Eles tinham a fé no Cristo ressurreto. Tudo bem. Romão, vencida essa parte. E a outra que você quer me falar? Eles também precisavam ter fé uns nos outros. O Senhor faz questão de que a sua igreja funcione como um corpo. E isso ele mostrou através de Atos Apóstolos. Pode ver o livro de Atos todinho. Eu vou ler aqui, inclusive, um monte de citações. Nós temos tempo e eu vou ler para vocês. Um monte de citações que fala sobre a união que aqueles irmãos tinham que ter para fazer a obra do Senhor. Sem união não tem jeito, gente. Se essa igreja que não for unida em Deus, se não for unida pelo Espírito Santo, não tiver um corpo só, uma só fé, um só Espírito trabalhando aqui, não vai. Não vai. Ah, Romão, eu estou com o meu ministério aqui, fazendo a minha obra aqui, pode deixar que eu faço. Não. Espera aí, Romão, o que o meu ministério pode fazer para ajudar a igreja? Sim. Ah, Romão, eu estou fazendo um negócio ali, eu mesmo, sozinho. Não. O que eu posso fazer a me juntar com a igreja para ser um só com a igreja? Sim. É isso que tem que ser. Um só corpo, uma só fé, uma só visão. Então, o que os irmãos da igreja primitiva tinham que resolver, as pendências, uma das pendências era resolver essa pendência, de que eles tinham que ter fé um nos outros. A fé deles não bastava ser só fé em Jesus Cristo. Eles tinham que ter fé também um nos outros. Mas, Romão, que isso? Eu tenho fé no meu Jesus e pronto, eu vou adorar o meu Deus do jeito que eu quero ser, pronto. Aí fica lá na rede, lá em sua casa. Não estou falando de Betânia Online, hein? Viu? Leonardo e Ana Paula, não estou falando de Betânia. Betânia Online é uma bênção, por quê? Eles ficam lá na casa deles também, adorando ao Senhor, mas eles estão assistindo agora aqui, o culto que nós estamos fazendo. Eles estão assistindo e ouvindo a palavra de Deus que está sendo proferida aqui. Ah, é, Romão? É, eles estão sendo um conosco. Eles estão orando lá enquanto a gente ora aqui. Eles estão cantando lá enquanto a gente canta aqui. Participam da ceia lá enquanto a gente participa aqui. É outra coisa. Agora, aquele irmão que se esconde atrás de uma bolha de internet e fala um monte de coisa da igreja, um monte de crítica lá.
rápido nas palavras. E depois, quando você vai responder, ela, desliga, porque não quer ouvir nada. E aí? Não é assim. Nós queremos que você ouça a palavra de Deus. E se você não puder estar conosco, que bênção que você está ouvindo a palavra de Deus. E se você não puder estar conosco, que bênção que você está participando da palavra de Deus. Mas ouça aquilo que Cristo tem para falar no seu coração. Deixa o teu eu de lado. Porque não é só na rede que isso aparece. Isso aparece também aqui, presencialmente. Muita gente que fica às vezes falando no corredor sobre o seu parecer. Eu tenho um parecer. E aí fala, eu sou isso assim, assim. Eu sou aquilo assim, assim, assim. Eu faço isso aqui assim, assim. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. O parecer de Deus é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Porque quando Cristo diz, quando você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Não tem esse negócio do teu parecer, tem o negócio do parecer do Espírito Santo, que reveste você, reveste essa igreja e toma conta dessa igreja. É assim que tem que ser. Aplauda o Senhor Jesus, mais forte ainda. Esse Espírito fala comigo e fala com você também. Esse Espírito convence a mim e convence a você também. Por isso que Paulo deu uma regrinha básica lá, para aqueles que queriam falar línguas estranhas, ou língua dos anjos. Ele disse, aquele que falar a língua dos anjos, se não é para edificar a igreja, fica só entre você e Deus, pronto, fica aí. É para edificação sua, não é da igreja. Mas aquele que fala para edificar a igreja, tem que ter interpretação. Amém? Então essa bagunça aí, que às vezes muita gente pensa que é santidade, toma cuidado, irmão, e lê a palavra de Deus. Porque quem fala sobre isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Ah, Romão, então quer dizer que a manifestação do Espírito não pode ser feita? Claro que pode. Claro que pode. Mas a palavra de Deus nos ensina como se fazer. E muitas pessoas, às vezes, não entendem o que fazer, sabe por quê? Porque não olha e não observa isso aqui. Por isso o Espírito Santo está nesse momento falando com você, igreja. Que você tem que ouvir a voz do Espírito e ler a palavra do Senhor Jesus, que te explica, que fala e diz para você como proceder. O Espírito Santo vem nesse lugar. E ele manifesta de diversas formas. Qual é a forma, Romão? Não sei. E não pretendo colocar essa forma. Sabe por quê? Quem sou eu para pegar o Espírito Santo e colocar dentro da minha moldura? Quem sou eu para dizer, Espírito Santo, você só vai na Igreja Batista Betânia fazer desse jeito? Não, eu não posso fazer isso, porque Ele é livre. Ele é o vento impetuoso que entra nesse lugar e faz transformação que tem que fazer. E não sou eu, não é ninguém aqui que vai dizer como ele tem que fazer, porque o que ele tiver de fazer, ele vai fazer. Aleluia! Essa igreja é dele, não é minha. Essa igreja pertence a Jesus, pertence ao Espírito Santo de Deus. E ele vai agir e vai fazer como ele quiser. Glória a Deus, aleluia. União. Atos 1, versículo 14. Nós vamos agora ler a palavra, hein? Um montão de palavra aqui para ler. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Reuniam. E as mulheres já eram campeãs em se reunir. Eu estava no culto de oração ali, as irmãs lá orando. Por que não tem culto de oração dos homens? Romão, tem sim. Quinta-feira à noite, vem cá que você vai ver. Oh, que maravilha. É isso, irmão, isso é igreja. É esse o poder de Deus. Quem falou que a oração tem que ser feita só pelas irmãs, só elas que tem que reunir? Não. É a igreja toda que tem que buscar Jesus em oração. E foi isso que aconteceu.
Atos 2, versículo 1. Olha, não é porque nós estamos saindo do capítulo 1, não. Só quero mostrar para você que a igreja primitiva, ela simplesmente se empenhou em estar unida, estar coesa, estar junta. Vamos lá. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos num só lugar. Estavam o quê? Reunidos. Atos 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, versículo 46. Vamos lá. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Atos 4, versículo 24. Ouvindo isso, levantavam juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Louvavam a Deus juntos, estavam juntos. Atos 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, entre o povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Era um portal que tinha lá. Tem muitos outros versículos, mas nós não vamos ler todos, não. Só quero dizer para vocês que a união fazia parte do começo da igreja. E eles precisavam resolver essas pendências. Por que precisavam resolver essas pendências? Porque lá tinham gente diferente, um do outro. Os membros da família, os membros biológicos da família de Jesus estavam lá. Poderiam exigir o quê? O reconhecimento. Não, eu sou membro da família de Jesus, então eu sou irmão de Jesus, eu posso falar. Mas quem Deus escolheu para falar? Pedro, o pescador. O que negou a Jesus 3 vezes. Foi ele. E agora? Vai falar o que para Jesus? Você tem alguma coisa para falar para o Espírito Santo? Que pegou Pedro e o colocou lá como o porta-voz daquela igreja? Tá certo. Pedro poderia ter sido desqualificado por ter negado a Jesus 3 vezes, mas não foi. Pedro poderia ter, inclusive, acusado a João, porque quem que levou Pedro para o lugar lá onde a casa do doutor da lei? Foi João. Pegou Pedro e levou Pedro para lá. Aí lá, Pedro foi reconhecido e ele disse: não, sou eu não. Eu não. Não conheço não. E naquele momento ele negou Jesus 3 vezes. Ele poderia acusar João, dizer: João é que me levou para lá. João poderia ter reivindicado maior atenção, porque ele ficou com Jesus até lá na crucificação. João poderia também reivindicar porque Jesus lhe falou para que cuidasse inclusive da sua família. Cuida aí, ó. Olha a tua mãe. Então, todos eles tinham algum motivo que podia reivindicar a ascensão. Sou eu que vai ser o porta-voz. Mas Jesus já tinha escolhido Pedro. Pedro, o bruto. Pedro, o colérico. Pedro, cheio de defeitos. Mas uma coisa que nós estamos falando aqui, irmãos, é do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra no coração do homem, ele transforma. E Deus estava transformando Pedro também. A ponto de Pedro, nos primeiros dias, segundo os relatos da palavra, 5.000, mais 3.000, 8.000. Pouquinha gente, né? Unanimidade era o nome. Havia entre eles uma harmonia, apesar de todas essas diferenças.
Havia uma harmonia. Todos eles ouviram o que Jesus falaram e saíram lá do Monte das Oliveiras, 1 quilômetro do cenáculo, do local onde eles foram se reunir, e foram para lá, aproximadamente 120 pessoas. E o que diz a palavra de Deus sobre esse lance de reunião? Salmo 133, eu sempre leio esse salmo, eu adoro esse salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, o Espírito Santo, derramado sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quer alguma coisa mais especial do que você viver a bênção da vida para sempre em sua vida? Pois é ali, concedida onde? Na união. Não existe, irmão, separação daqui, separação de lá. O Senhor quer uma igreja unida. O Senhor quer falar de um corpo só, de um bloco só. Aquelas pessoas que tentam fazer carreira solo, eu te dou um conselho: começa a buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele inclusive dê ouvidos a você, para você ouvir a voz da união. Quando você ouve voz desunida, irmão, o Alexandre, fica longe daquele cara, aquele magrinho lá, aquela carinha de anjo que ele tem, nem, não chega perto dele não. O Tiago? Não, senhor, nem chega perto do cara. Esse cara é muito falso. Irmão, se você não tem certeza do que você fala, fica calado. Sabe por quê, irmão? Porque você está trazendo maldição para você mesmo. Porque o Senhor está vendo o que você está falando. O Senhor está vendo o que você está dizendo. E ai daquele que fala para desunir o povo de Deus. A palavra de Deus nós lemos aqui em Provérbios. 6 coisas eu detesto. Ou melhor, eu odeio. 7 eu detesto. A 7ª é o quê? Irmãos que semeiam a desunião da igreja. Vocês estão me entendendo aí o que eu estou falando? Então, irmão, se converta. Irmão, eu já sou convertido. Eu tenho 40 anos de igreja. Eu também. Mesmo assim eu me converto a cada dia. Sabe por quê? Porque tem uma mensagem que o irmão falou ali, eu não fazia nada daquilo que ele falou. Então agora Deus colocou no meu coração, então me converti de novo. E o Senhor vai te convencendo dia a dia. O Espírito Santo vai trabalhando em você dia a dia, para que você se torne uma pessoa perfeita em Deus. Romão, que isso? Perfeito, perfeito, só o Senhor, só os céus. Meu irmão, perfeição para Deus não é você chegar num lugar onde você não tenha nenhuma mácula, mas é sempre Deus colocar e encontrar em teu coração o desejo de estar sempre perto dEle. Quando Deus encontrar esse desejo, mesmo você com todas as suas falhas, o desejo de acertar, aí sim você está perfeito diante de Deus. Aí sim, por quê? Porque o teu coração está propenso a ser trabalhado pelo Espírito Santo para que chegue à perfeição que Ele quer. Entenderam aí, irmão, que é perfeição para Jesus? Deus conhece você, Deus sabe como você é. Por isso, você está assistindo esse culto aqui e está ouvindo a palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos são um em Jesus. Amém? Então não tem aqui pobre, rico. Entenderam o que eu fiz? Pobre, rico. Não tem aqui santo, pecador. Não tem aqui, entendeu?
o fraco e o forte. Por que eu estou fazendo esse sinal assim? Porque o próprio Jesus disse, olha, aquele que está forte, aquele que está lá em cima, cuidado para que não caia. E aquele que está fraco, aí sim está forte. Você está me entendendo? É na fraqueza que o Senhor trabalha em você. É na fraqueza que Jesus vai te levando a um patamar onde Ele quer, porque é daí que Ele começa a colocar dentro do seu coração o que Ele deseja, o que o Espírito Santo está trabalhando para fazer. Não pensa, e nem eu também tenho, ninguém tem que pensar. Todas as vezes que eu leio essa palavra, eu digo assim, Senhor, por favor, me ajuda a entender e colocar tudo isso em meu coração. Hoje à tarde eu estava fazendo isso. Aí eu pego o telefone assim, desligo, tento não, mas de vez em quando eu olho assim, aí me perturba. Aí tem hora que eu pego o telefone, sabe onde é que eu coloco lá no guarda-roupa. E vou lá para a sala para tentar terminar a palavra, para não ser tentado a pegar no telefone e ouvir, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre oração. Os crentes que ainda não receberam o Espírito Santo, mas estavam obedecendo a Deus, a Jesus, de esperar em Jerusalém, e eles precisavam resolver algumas pendências. A primeira delas era crer, ter fé no Jesus ressurreto. A segunda, ter fé um nos outros, confiar um nos outros, confiar um no irmão ali, no irmão ali, no irmão aqui. E essa confiança fez com que essa igreja, inclusive, fosse o quê? Caindo na graça do povo. Vocês viram isso aí lá no slogan que a gente coloca? É isso, caindo na graça do povo. Irmão, é essa igreja que o Senhor Jesus está querendo transformar a Betânia. É nesse testemunho que nós estamos nos esforçando para obter do Senhor Jesus. Nós queremos cair na graça do povo. Não queremos ser uma igreja que fica separada do mundo. Não, queremos ser uma igreja aberta, para que o mundo, não no sistema, mas as pessoas que estão no mundo, entrem aqui e sejam abençoadas em nome de Jesus. O sistema do mundo fica lá. Quando Jesus diz, não ameis o mundo e aquilo que no mundo há, é o sistema. E quando Jesus diz, porque o quê? Deus amou o... Ué, que história é essa? Você falou não ameis o mundo e agora Deus amou o mundo. Como é que pode? O mundo que Deus está amando não é o sistema, mas são as pessoas. Somos nós. Pessoas. Deus quer libertar as pessoas. Deus ama as pessoas. Romão, mas as pessoas são pecadoras, não interessa. Jesus vai libertar do pecado. A oração, que nós vamos ver na semana que vem, vai falar sobre isso. Por quê? Oração não combina com pecado. Quando o pecado está, ele sufoca a oração. Quando a oração está, sufoca o pecado. Então, ou um ou outro. Deus ama as pessoas. Que Deus possa continuar falando em sua vida. Que o Senhor continue falando em seu coração. E que vocês, quando pensarem em igreja, estejam reunidos para buscarem esse Cristo maravilhoso, que só abençoa na união. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus não abençoa você no seu particular, tanto é que nós vamos aprender isso na quarta-feira que vem. Quando orar, ora em secreto. O Senhor te abençoa. Mas esse cara que está orando em secreto pertence a um corpo. E quando ele ora em secreto, inclusive ele ora também olhando para esse corpo. Jesus está olhando para você. E você tem que olhar com o olhar de Jesus para o próximo que está do teu lado. O próximo que está do teu lado faz parte do corpo de Cristo, do corpo inclusive que você faz parte também. Vamos ficar de pé e vamos
Aleluia. Aplauda o Senhor.